Resolução número 14, de fevereiro de 1998. Estabelece os equipamentos obrigatórios para a frota de veículos em circulação e dá outras providências. O Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, usando da competência que lhe confere o inciso 1º, do artigo 1-2 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro CTB e conforme o Decreto 2.327, de 23 de setembro de 1997, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito. Considerando o artigo 105, do Código de Trânsito Brasileiro. Considerando a necessidade de proporcionar às autoridades fiscalizadoras as condições precisas para o exercício do ato de fiscalização. Considerando que os veículos automotores, em circulação no território nacional, pertencem a diferentes épocas de produção, necessitando, portanto, de prazos para a completa adequação aos requisitos de segurança exigidos pela legislação, resolve. Artigo 1º. Para circular em vias públicas, os veículos deverão estar dotados dos equipamentos obrigatórios relacionados abaixo, a serem constatados pela fiscalização e em condições de funcionamento. Inciso 1º. Nos veículos automotores e ônibus elétricos. 1. Para-choques, dianteiro e traseiro. 2. Protetores das rodas traseiras dos caminhões. 3. Espelhos retrovisores, interno e externo. 4. Limpador de para-brisa. 5. Lavador de para-brisa. 6. Pala interna de proteção contra o sol, para-sol, para o condutor. 7. Faróis principais dianteiros de cor branca ou amarela. 8. Luzes de posição dianteiras, faroletes, de cor branca ou amarela. 9. Lanternas de posição traseiras de cor vermelha. 10. Lanternas de freio de cor vermelha. 11. Lanternas indicadoras de direção, dianteiras de cor âmbar e traseiras de cor âmbar ou vermelha. 12. Lanterna de marcha a ré, de cor branca. 13. Retrorefletores, catadióptrico, traseiros, de cor vermelha. 14. Lanterna de iluminação da placa traseira, de cor branca. 15. Velocímetro. 16. Buzina. 17. Freios de estacionamento e de serviço, com comandos independentes. 18. Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança. 19. Dispositivo de sinalização luminosa ou refletora de emergência, independente do sistema de iluminação do veículo. 20. Extintor de incêndio. 21. Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, nos veículos de transporte e condução de escolares, nos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares e nos de carga com capacidade máxima de tração superior a 19 t. 22. Cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo. 23. Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor, naqueles dotados de motor a combustão. 24. Roda sobressalente, compreendendo o aro e o pneu, com ou sem câmara de ar, conforme o caso. 25. Macaco, compatível com o peso e carga do veículo. 26. Chave de roda. 27. Chave de fenda ou outra ferramenta apropriada para a remoção de calotas. 28. Lanternas delimitadoras e lanternas laterais nos veículos de carga, quando suas dimensões assim o exigirem.
29. Cinto de segurança para a árvore de transmissão em veículos de transporte coletivo e carga. Inciso 2. Para os reboques e semireboques. 1. Para-choque traseiro. 2. Protetores das rodas traseiras. 3. Lanternas de posição traseiras, de cor vermelha. 4. Freios de estacionamento e de serviço, com comandos independentes, para veículos com capacidade superior a 750 kg e produzidos a partir de 1997. 5. Lanternas de freio, de cor vermelha. 6. Iluminação de placa traseira. 7. Lanternas indicadoras de direção traseiras, de cor âmbar ou vermelha. 8. Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança. 9. Lanternas delimitadoras e lanternas laterais, quando suas dimensões assim o exigirem. Inciso 3. Para os ciclomotores. 1. Espelhos retrovisores, de ambos os lados. 2. Farol dianteiro, de cor branca ou amarela. 3. Lanterna, de cor vermelha, na parte traseira. 4. Velocímetro. 5. Buzina. 6. Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança. 7. Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor. 4. Para as motonetas, motocicletas e triciclos. 1. Espelhos retrovisores, de ambos os lados. 2. Farol dianteiro, de cor branca ou amarela. 3. Lanterna, de cor vermelha, na parte traseira. 4. Lanterna de freio, de cor vermelha. 5. Iluminação da placa traseira. 6. Indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiro e traseiro. 7. Velocímetro. 8. Buzina. 9. Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança. 10. Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor. Inciso 5. Para os quadriciclos. 1. Espelhos retrovisores, de ambos os lados. 2. Farol dianteiro, de cor branca ou amarela. 3. Lanterna, de cor vermelha na parte traseira. 4. Lanterna de freio, de cor vermelha. 5. Indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiros e traseiros. 6. Iluminação da placa traseira. 7. Velocímetro. 8. Buzina. 9. Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança. 10. Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor. 11. Protetor das rodas traseiras. Inciso 6. Nos tratores de rodas e mistos. 1. Faróis dianteiros, de luz branca ou amarela. 2. Lanternas de posição traseiras, de cor vermelha. 3. Lanternas de freio, de cor vermelha. 4. Indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiros e traseiros. 5. Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança. 6. Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor. Inciso 7. Nos tratores de esteiras. 1. Faróis dianteiros, de luz branca ou amarela. 2. Lanternas de posição traseiras, de cor vermelha. 3. Lanternas de freio, de cor vermelha. 4. Indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiros e traseiros. 5.
dispositivo destinado ao controle de ruído do motor. Parágrafo único. Quando a visibilidade interna não permitir, utilizar-se-ão os espelhos retrovisores laterais. Artigo 2º. Dos equipamentos relacionados no artigo anterior, não se exigirá: inciso 1º, lavador de para-brisa. A. Em automóveis e caminhonetas derivadas de veículos produzidos antes de 1º de janeiro de 1974. B. Utilitários, veículos de carga, ônibus e micro-ônibus produzidos até 1º de janeiro de 1999. Inciso 2º. Lanterna de marcha a ré e retrorefletores, nos veículos fabricados antes de 1º de janeiro de 1990. Inciso 3º. Registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. A. Nos veículos de carga fabricados antes de 1991, excluídos os de transporte de escolares, de cargas perigosas e de passageiros, ônibus e micro-ônibus, até 1 grau de janeiro de 1999. B. Nos veículos de transporte de passageiros ou de uso misto, registrados na categoria particular e que não realizem transporte remunerado de pessoas. Inciso 4º, cinto de segurança. A. Para os passageiros, nos ônibus e micro-ônibus produzidos até 1º de janeiro de 1999. B. Até 1º de janeiro de 1999, para o condutor e tripulantes, nos ônibus e micro-ônibus. C. Para os veículos destinados ao transporte de passageiros, em percurso que seja permitido viajar em pé. Inciso 5º. Pneu e aro sobressalente, macaco e chave de roda. A. Nos veículos equipados com pneus capazes de trafegar sem ar, ou aqueles equipados com dispositivo automático de enchimento emergencial. B. Nos ônibus e micro-ônibus que integram o sistema de transporte urbano de passageiros, nos municípios, regiões e micro-regiões metropolitanas ou conglomerados urbanos. C. Nos caminhões dotados de características específicas para transporte de lixo e de concreto. D. Nos veículos de carroçaria blindada para transporte de valores. Inciso 6º. Velocímetro, naqueles dotados de registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, integrado. Parágrafo único. Para os veículos relacionados nas alíneas B, C e D, do inciso 5º, será reconhecida a excepcionalidade, somente quando pertencerem ou estiverem na posse de firmas individuais, empresas ou organizações que possuam equipes próprias, especializadas em troca de pneus, ou aros danificados. Artigo 3º. Os equipamentos obrigatórios dos veículos destinados ao transporte de produtos perigosos, bem como os equipamentos para situações de emergência serão aqueles indicados na legislação pertinente. Artigo 4º. Os veículos destinados à condução de escolares ou outros transportes especializados terão seus equipamentos obrigatórios previstos em legislação específica. Artigo 5º. A exigência dos equipamentos obrigatórios para a circulação de bicicletas, prevista no inciso 6º, do artigo 105, do Código de Trânsito Brasileiro terá um prazo de 180 dias para sua adequação, contados da data de sua regulamentação pelo CONTRAN. Artigo 6º. Os veículos automotores produzidos a partir de 1º de janeiro de 1999, deverão ser dotados dos seguintes equipamentos obrigatórios.
Primeiro, de espelhos retrovisores externos, em ambos os lados. Segundo, de registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, para os veículos de carga, com peso bruto total superior a 4.536 kg. Terceiro, encosto de cabeça, em todos os assentos dos automóveis, exceto nos assentos centrais. Quarta, cinto de segurança graduável e de 3 pontos em todos os assentos dos automóveis. Nos assentos centrais, o cinto poderá ser do tipo subabdominal. Parágrafo único. Os ônibus e micro-ônibus poderão utilizar cinto subabdominal para os passageiros. Artigo 7º. Aos veículos registrados e licenciados em outro país, em circulação no território nacional, aplicam-se as regras do artigo 118 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 8º. Ficam revogadas as resoluções 657/85, 767/93, 002/98 e o artigo 65 da Resolução 734/89. Artigo 9º. Respeitadas as exceções e situações particulares previstas nesta resolução, os proprietários ou condutores, cujos veículos circularem nas vias públicas desprovidos dos requisitos estabelecidos, ficam sujeitos às penalidades constantes do artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, no que couber. Artigo 10º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 06 de fevereiro de 1998.